encontro do projeto de ensino organizado pela linha 3, Programa de Pós-Graduação em Educação, da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Pelotas. Teremos hoje mais 2 apresentações. Primeiramente, vou ter a apresentação da professora Samantha Guterres, que faz mestrado na FAI, orientada por mim, Valdelaine. A Samantha é professora, monitora da Rede Municipal de Ensino de Pelotas, e vai nos apresentar aqui a sua dissertação, seu projeto de dissertação, né, Samantha? Intitulada As Ações da Undime após a homologação da base sinal comum curricular. Na sequência, teremos a apresentação da professora Michele Borrat Bento, que é doutoranda também na Faculdade de Educação, sob a orientação da professora Maria de Fátima Costa. A Michele é professora do IFSU, Campus Visconde da Graça, e vai nos apresentar, então, a tese intitulada Parcerias Público-Privadas em Educação, Impactos na Gestão Democrática nas Redes Públicas Municipais. Vocês têm mais ou menos 20 minutos a apresentar, tá, gurias? Vamos cumprir os 15 minutos, eu aviso vocês, para se organizarem aí os últimos 5 minutos. Aí, na sequência, a gente faz o debate, tá? Agradecer já a presença, né? Nós temos um grupo significativo de pessoas participando. Solicitar que aqueles que quiserem manifestar, fazer perguntas ou fazer considerações aos trabalhos, podem fazer via diretamente no bate-papo, depois a gente faz a leitura, as gurias podem ir acompanhando também. E pedir a vocês que também assinem ali as notas compartilhadas, coloquem o nome completo, não é necessário colocar e-mail, nem CPF, nós já temos esses dados. Tá bem? Então, é uma ótima apresentação para vocês, tá? Um bom trabalho, que nós tenhamos um entardecer agora, né, com boas reflexões, tá, gurias? Muito obrigada por vocês terem se disposto, né, a trazer esse trabalho que vocês estão realizando, né, em estágio já adiantado, em desenvolvimento. Então, é muito bom contar com a presença de vocês aqui, tá bem? Então, uma boa apresentação, eu vou desligar a câmera, tá? E vou deixar, então, a Samantha fazendo a sua exposição. Bem, vou desligar a câmera aqui. Bom, então, primeiro, boa tarde a todos, né? Hoje eu vou apresentar, como a Val disse, o meu projeto de dissertação, que ainda está em fase de construção, que tem ali como título As Ações da Undime pós-homologação da Base Nacional Comum Curricular. Peraí, aqui. Bom, inicialmente, né, para que a gente possa entender um pouco sobre os elementos que compõem esse projeto, então eu vou fazer um breve panorama, uma breve apresentação, de forma bem resumida, sobre o que é a BNCC, né, e sobre como ela se constituiu aqui dentro do Brasil. Então, a Base Nacional Comum Curricular, ela é uma política, né, educacional regulamentadora, é um documento de caráter normativo que visa tornar-se, então, né, uma referência obrigatória para a elaboração dos currículos em todas as etapas do ensino, em todo o país, né, em nível nacional, e em todas as redes, tanto pública, municipal e estadual, como privada, né. Apesar dela ter sido homologada recentemente, foi homologada em 2017 para a educação infantil e ensino fundamental, né, a BNCC ela já aparece em outros documentos mais antigos, como é o caso aqui da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, onde lá no artigo 26 já dizia que tanto os currículos do ensino fundamental quanto do ensino médio deveriam ter base nacional comum curricular, tá, e sendo inserido ainda depois nesse artigo a etapa da educação infantil. Além da LDB, então, a gente tem também o Plano Nacional de Educação, onde também aparece, né, essa determinação da criação de uma base nacional comum curricular em pelo menos 3 metas ali do plano. A partir disso, então, em 2015, começou a elaboração da primeira versão da BNCC, né, sendo disponibilizada essa versão, então, ainda nesse ano, onde ela foi colocada de outubro de 2015 a março de 2016 para consulta pública, né, para que as pessoas pudessem contribuir, então, com o documento. A partir dessas contribuições, então, começou a ser redigida ali a segunda versão da base, que também foi disponibilizada em 2016,
E a partir dessa disponibilização, então, foram organizados, de acordo com o MEC, 27 seminários estaduais que contavam ali com a presença de gestores, professores, instituições de ensino, enfim, a fim de também contribuir e debater essa segunda versão do documento. Bom, depois dessa fase, então, de seminários, né, de discussões sobre o documento, começou a ser redigida a terceira versão da BNCC, em agosto de 2016. Aqui é importante salientar, né, que nesse momento em que começou a ser redigida a terceira versão, teve uma mudança no campo político, que foi o impeachment da presidente Dilma, né, que acabou mudando um pouco a direção na qual a BNCC vinha seguindo nas versões anteriores, né. E aqui eu saliento, então, 3 pontos que eu acredito que tenham sido mais importantes para essa redirecionamento, assim, nos rumos da base, né. O primeiro deles, então, é a inserção dos conservadores no governo e a possibilidade que esses conservadores viram de controlar o que eles chamavam, né, de ideologia de gênero que estava ali presente dentro da base. Então, não é que não existisse antes essa presença do conservadorismo, tá? Mas aqui, nesse momento, parece que se apurou mais, assim, essa presença, e através de diversas polêmicas, né, após vários embates, caíram, então, os termos de ideologia de gênero e de orientação sexual dessa versão do documento, né. Outro ponto que é preciso salientar é que, após essa mudança no governo, mudou também toda a secretaria executiva do MEC, que se vinculou a uma organização chamada Movimento pela Base, né, organização essa que é formada pelo grande empresariado no país, e a BNCC acabou sendo colocada, assim, sobre responsabilidade do que eles chamam de autoridades independentes. Nesse caso, o CONSED e a Undime foram colocados ali no centro da elaboração dessa nova proposta de base, aumentando, então, a participação deles, que já vinha acontecendo desde o início da elaboração da base, né. Outro ponto que também é importante salientar e que gerou muito embate em torno da BNCC foi a retirada desse documento, né, da etapa do ensino médio, que foi retirada do documento a partir de uma medida provisória que depois resultou ali na reforma do ensino médio. Bom, mesmo com toda a polêmica em torno da BNCC, que existiu desde o início, que nessa terceira versão aumentou, né, e abaixo de muitas críticas, mesmo assim, a terceira versão foi encaminhada ao Conselho Nacional de Educação, e em dezembro de 2017, então, foi aprovada a Base Nacional Comum Curricular para a Educação Infantil e para o ensino fundamental. Considerando, então, toda a atuação que a Undime teve desde o início da elaboração, como, por exemplo, ali na indicação dos redatores da primeira versão, na organização dos seminários ali da segunda versão, né, e dessa presença, dessa atuação maior ainda ali na terceira versão do documento, né, o objetivo do meu estudo foi, então, de analisar quais são os documentos produzidos e ou difundidos pela Undime para as secretarias municipais de educação referentes à BNCC pós-homologação da base. Bom, para que a gente pudesse chegar a esse resultado, então, eu estou me utilizando de uma pesquisa exploratória, com delineamento e pesquisa documental, onde eu vou analisar ali documentos produzidos pela Undime para as secretarias e para os dirigentes, né, professores, enfim, que ainda não tiveram um trato analítico mais minucioso, né? Então, vou analisar vídeos, informativos, documentos oficiais, né? Materiais para formação e apoio dessa implementação dentro dos municípios brasileiros. Bom, mas afinal, né, o que é a Undime? Do que se trata isso? A Undime, então, ela é a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação. Ela foi fundada ali em 1986, tá? E ela se apresenta como uma sociedade civil sem fins lucrativos. Ela trabalha em diversas pautas relacionadas à educação, que vão desde a gestão financeira até a gestão de transporte e merenda escolar, né? Fazendo esse apoio às equipes técnicas e às secretarias. Ela estabelece ali relação com as 3 esferas do poder, tanto executivo como legislativo e judiciário, exatamente com a finalidade de poder participar e colaborar com a elaboração e implementação dessas políticas educacionais, né, nos municípios brasileiros. Promove ali com frequência reuniões, seminários, fóruns, né, a fim de passar não só informação, mas também de passar formação
as pessoas que vão estar participando dessas reuniões, desses seminários, né, que são geralmente ali as dirigentes municipais de educação e as equipes técnicas das secretarias. Além disso, ela tem destaque também, que é importante salientar, né, na formulação de estudos junto aos dirigentes sobre os municípios, elaboração de cadernos com material de apoio e de guias, né, para auxiliar nessas implementações de políticas educacionais. Bom, então, ao longo dos anos, a Undime ela vem ganhando destaque, como eu já disse, né, anteriormente, em diversos âmbitos ali da área educacional, como financiamento, gestão, avaliação, planejamento e formação continuada de professores, né. No entanto, ali a partir de 2011, ela ganhou um destaque muito maior sobre a atuação frente a duas políticas educacionais, né, que são extremamente importantes para o campo da educação, que é o Plano Nacional de Educação e a Base Nacional Comum Curricular. Ainda nesse momento, né, nesse mesmo momento em que ela ganha destaque frente à atuação dessas políticas, ela também constitui uma rede de colaboração, na qual ela assume parceria com diversas organizações da sociedade civil. Aí, dentre essas organizações, estão ali Fundação Lehman, Instituto Natura, Banco Itaú, Telefônica Vivo, enfim, diversas instituições que têm um interesse pela educação brasileira, né, e que é costumeiro da gente ouvir falar aí, que estão presentes quando o assunto é educação, né, se fazem presentes quando o assunto é educação. Bom, ali a partir de 2013, junto a essas instituições parceiras, a Undime cria uma plataforma online chamada Conviva Educação, né, ela é um sistema online, gratuito, que é voltado ao dirigente municipal de educação e às secretarias municipais de educação. Nessa plataforma, então, né, vocês vão encontrar diversos materiais de apoio a essas secretarias, que vão desde gestão financeira, gestão do transporte escolar, gestão da merenda escolar, enfim, em vários âmbitos da área educacional, né, e inclusive na oferta de cursos, de guias e de materiais que vão auxiliar na implementação de políticas educacionais, como é o caso da BNCC. Bom, aqui é importante salientar que os materiais que estão presentes dentro dessa plataforma criada pela Undime, eles não são materiais unicamente elaborados pela Undime, né? Então, lá, a plataforma ela vai te direcionar para materiais criados pelas instituições, por cursos criados por essas instituições parceiras, né, no qual tu vai poder ter acesso também através dessa plataforma online que é o Convivo. Bom, aqui eu trouxe só uma imagem para exemplificar, né, esse alinhamento da Undime com esse setor privado, de um vídeo que foi publicado logo após a implementação da BNCC, em que, em determinado momento, quando eles dizem, né, para que as equipes técnicas buscassem apoio, eles deixam evidente ali, né, a busca por apoio justamente nessas instituições privadas, né, então a gente tem ali Fundação Lehman, Todos pela Educação, Instituto Natura, né, e o incentivo da Undime para que as pessoas busquem apoio nesses âmbitos também. Bom, a partir de um dado da Undime, né, a gente vê o quanto ela é capilarizada, assim, e o quanto as pessoas têm isso como uma ferramenta mesmo para auxiliar no seu trabalho, né, onde eles publicam ali que no final de 2018, mais de 90% dos municípios brasileiros estavam cadastrados na plataforma Conviva, e mais de 2.291 secretarias estavam acessando mensalmente os conteúdos, né, produzidos pela plataforma, ou disponibilizados pela plataforma. Então, a gente vê o quanto isso chega até os municípios com bastante força, né. Mesmo com o trabalho ainda em construção, a gente já pôde identificar que a Undime vem alinhada ao setor empresarial, né, e vem servindo como uma ponte para que esse setor privado firme os seus ideais nos municípios brasileiros, né. Então, ao que tudo indica, pelo fato, né, da Undime ser uma fiel reprodutora das teses do que o Freitas vai chamar ali de reformadores empresariais, esses reformadores vêm se utilizando dessa associação para criar esse contato junto aos municípios e para que essas políticas, como é o caso da BNCC, sejam implementadas da forma mais original possível que foi pensada, né, para que não tenha uma recontextualização dessa política
na hora da implementação, né, para que ela seja mais fiel possível ao que foi pensado. Bom, para discutir, então, um pouco sobre isso, né, sobre essas relações da Undime ali com o setor empresarial, com o setor privado, eu vou me utilizar de 2 eixos principais no meu embasamento teórico, né. O primeiro dele, então, vai falar ali sobre as relações público-privadas na educação. Então, aqui é o momento que eu trago, né, como que ocorrem essas formas de privatizações da educação, que na educação, ela geralmente não ocorre de forma direta, ela ocorre de forma indireta, né, via gestão, via produção de materiais e apostilas. Acredito que a Michelle até vai se aprofundar um pouco mais nisso depois, né. Eu vou tratar aqui também sobre a educação como meio de materialização dos interesses do setor privado. Então, eu trago como esse setor vem se utilizando da educação cada vez mais para impor os interesses deles desde a formação básica, né, desde a formação inicial, para que esses indivíduos que vão se formar dentro da escola possam atender os interesses desse grupo, possam atender aos interesses desse setor mercantil, né. Tanto é que a base, ela vem com esse intuito mesmo de formar o jovem que vai trabalhar no século XXI, para o mercado do século XXI, né. Trago também um pouco sobre a questão do discurso salvacionista, esse discurso de salvação que o privado traz, de que ele é visto como um modelo de qualidade e de eficiência, e vem, então, se inserir dentro da educação pública, a fim de salvar uma educação que está em colapso, uma educação que está sendo ineficiente, enfim. Trago ali depois uma citação do Freitas, né, onde o autor diz que todo esse controle ideológico do sistema educacional que é feito por essas corporações empresariais, né, eles são feitos justamente para colocar a educação a serviço dos interesses do mercado, né. Só que isso ocasiona, então, um estreitamento das finalidades educativas, e a gente pode ver isso ali no documento da base, né, com as consequências que esse documento vai trazendo, como, por exemplo, ali o apostilamento dos processos pedagógicos, a questão do alinhamento às avaliações de larga escala e, consequentemente, também a responsabilização do professor, né, por todo o processo de aprendizagem. A gente vê, enfim, diversos elementos que vão estreitando cada vez mais a real finalidade educativa que a escola deveria ter, que é de formar um cidadão que vai atuar dentro da sociedade, que vai refletir dentro de uma sociedade. Bom, continuando, então... Samantha. Tá bem, Val. Tô finalizando já. Continuando, então, né, eu vou tratar ali sobre 2 conceitos que eu acho que são importantes para embasar o meu trabalho, que é o conceito de ideologia e hegemonia, através da perspectiva do Gramsci, tá, onde eu trago elementos para que a gente possa compreender como que se dão esses mecanismos hegemônicos da classe dominante dentro da sociedade, a fim de obter consenso do restante da população. Então, eu me aprofundo aqui em 2, me aprofundo mais, né, eu trabalho com vários conceitos, mas vou me aprofundar mais em 2 conceitos do Gramsci ali, que é de sociedade civil e sociedade política, né, e como que elas agem a fim de obter, através da coerção e principalmente da persuasão, um consenso espontâneo do restante da população, que vai ao encontro dos seus interesses, ou seja, eles se utilizam desses mecanismos persuasivos, né, para que o restante da população, para que a classe dominada acredite que os interesses dessa classe são os mesmos interesses da classe dominante, quando na verdade a gente sabe que não são, né. Trago ali uma citação do Vitor Paro, onde ele diz que somente por meio dos organismos da sociedade civil e dos seus mecanismos persuasivos, uma classe deixa de ser meramente dominante e passa a exercer também a hegemonia dentro da sociedade. E aí, né, eu vou discutir também sobre como a escola é um meio, é um mecanismo utilizado por essa classe dominante para persuadir o resto da população, né, a pensar nos interesses desse grupo e não nas reais necessidades que a camada popular tem, de fato, dentro da sociedade, né. Bom, me encaminhando aqui para o fim, então, eu trago uma citação do Gramsci, de quando ele fala sobre as escolas de formação profissional, mas que eu acredito que se apliquem, né, à educação como um todo, onde o autor vai dizer que a tendência democrática, intrinsecamente, não pode consistir apenas em que um operário manual se torne qualificado, mas em que cada cidadão possa se tornar governante
e que a sociedade o coloque, ainda que abstratamente, nas condições gerais de poder fazê-lo. Então é isso, né? É a gente lutar por uma educação que não vai formar somente pessoas para a mão de obra e para o consumo dentro da sociedade, sim pessoas que vão pensar, que vão agir e que vão refletir dentro de uma sociedade para entender, né, fazer um enfrentamento dessa classe dominante e para que possam lutar para que as reais necessidades do povo sejam levadas em consideração. Bom, aqui eu trago as minhas referências, algumas delas, né, e muito obrigada pela atenção. Tá bem, obrigada, Samanta, pela apresentação. Então, aí tu aguardas um pouquinho, né, e passamos à apresentação da Michele. Pedir, Michele, que acione a sua câmera. Eu vou desligar a minha, então, tá? Tá, ok, obrigada, Samanta. João, eu não sei se a Michele já tem autorização para fazer a apresentação já? Eu passo os slides apenas. Vamos pedir ao João uma ajuda aqui, Michele. João? Tá? Então tá. Meu boa noite a todos. Muito obrigada, professora Valdelaine. Boa noite a todos e todas que estão aqui participando. Minha colega Samanta, minha orientadora, a professora Fátima Costa, também aqui presente nessa apresentação. Bom, o meu trabalho, eu faço parte do Núcleo de Estudos de Políticas Públicas da Educação, né, coordenado pela professora Maria de Fátima Costa da UFPEL, e o meu trabalho ele tem como título As Parcerias Público-Privadas em Educação, os impactos na gestão democrática nas redes públicas municipais. No primeiro momento, né, gostaria de destacar que a minha pesquisa ela é um recorte de uma pesquisa maior do grupo de pesquisa que já vem sendo feito, que é o mapeamento das parcerias público-privadas nas redes públicas municipais do estado do Rio Grande do Sul. Uma pesquisa que já tem cerca de 1 ano e meio, né, e agora nós já elaboramos a pesquisa, viemos fazendo o estudo do referencial teórico, a professora Valdelaine e a Samanta fazem parte dessa pesquisa também, e agora iniciou-se a coleta de dados, que eu envio, né, do instrumento de pesquisa para as secretarias municipais de educação. O meu problema de pesquisa é quais os possíveis impactos dessas parcerias públicas-privadas na gestão democrática das redes públicas municipais do estado do Rio Grande do Sul, no período compreendido entre 2017 e 2020. Esse recorte foi feito tendo em vista equivaler a um mandato, né, de uma eleição municipal, onde uma gestão, né, de um secretário de educação seria presente e seria possível fazer uma análise, né. Bom, o objetivo geral é investigar se as parcerias público-privadas interferem na configuração da gestão democrática das redes públicas municipais de educação do estado do Rio Grande do Sul. Na pesquisa anterior do grupo foi feito, né, um mapeamento sobre a interferência dessas parcerias nas redes estaduais, né, nas CREs, como essas parcerias público-privadas estavam presentes. E agora estamos analisando nas redes públicas municipais. Bom, e eu tenho, né, o que me motivou a levar isso, que todos esses parceiros, né, Instituto Natura, Instituto Ayrton Senna, Fundação Lema, elas estão presentes na maioria dessas secretarias estaduais e também nos municípios.
e eu quero verificar como, em havendo, né, essa parceria no município, na área da educação, como ela interfere nessa questão da gestão e da gestão democrática. Para isso tem os objetivos específicos, né, que seria investigar a abrangência dessas parcerias público-privadas em educação em 10 municípios do estado do Rio Grande do Sul, elucidar as formas de atuação das parcerias público-privadas em educação junto aos municípios selecionados, tendo como foco a gestão educacional democrática, aprofundar o conceito de democracia, cotejando com a atuação das parcerias público-privadas na área da gestão educacional nos municípios do estado do Rio Grande do Sul, e relacionar, por meio do cruzamento de informações, entrevistas e questionários online, a efetividade dos mecanismos de gestão democrática, materializados nos municípios selecionados para análise. Bom, aqui eu trago um sumário de como eu pretendo desenvolver o estudo, né? Temos a introdução, capítulo 1, né, onde eu vou investigar as transformações no papel do Estado, e essas transformações vêm, a partir da década de 90, com a implementação da nova gestão pública, a questão do gerencialismo e da governança educacional, onde muitos princípios do privado estão sendo incorporados à gestão pública, né, com uma lógica meritocrática, né, com toda a questão de eficiência, eficácia, o management, que eles chamam também, que é a utilização de menor recurso possível e com alcance maior de resultados, né. Essa medição já é feita através de vários instrumentos de avaliação. Depois tem o marco regulatório das parcerias público-privadas, né, um marco legal, uma vez que a legislação vem avançando no sentido de regulamentar essas instituições privadas, né, e dar condições ou poder a elas de cada vez mais interferir no setor público, né, de maneira autorizada, de maneira a firmarem convênios com as secretarias, né, municipais de educação, com os municípios ou com o Estado, em diferentes esferas. A minha esfera de análise é a esfera educacional. O marco regulatório principal é a lei que cria as OCIPs, né? E as relações público-privadas, concepções e práticas. Também, como a Samantha já falou, né, também isso eu vou tentar me aprofundar, no sentido de verificar como essas relações estão sendo feitas, né? De que forma esses convênios acontecem e que tipo de atividade essas parcerias estão desenvolvendo, né? Claro, eu vou tentar analisar a questão da gestão democrática, com a interferência, porém tem outros tipos de interferência, como, por exemplo, a questão de fornecimento de material didático, também é bastante comum, entre outros. No capítulo 2, vai ser abordada a questão da democracia e do neoliberalismo, né? Como essa questão da democracia frente ao neoliberalismo vem se comportando, uma vez que o neoliberalismo vem com essa lógica de mercado e de execução, onde as pessoas não são partícipes dos processos decisórios, certo? São meros executores. E, por fim, a questão, né, que é o cerne do trabalho, da gestão democrática na educação e como isso se comporta. No capítulo 3 vem o percurso metodológico, né, com a pesquisa qualitativa e a utilização da etnografia de redes. Bom, aqui agora eu vou esmiuçar um pouco nesse sumário, que é a introdução, é o presente estudo resultante do projeto de doutorado em desenvolvimento na Faculdade de Educação. Isso justifica tendo em vista o crescente processo de interferência de diversos atores da iniciativa privada junto à esfera pública, no tocante à educação e sua consequente mercantilização. Como eu já falei, né, cabe destacar que essa pesquisa de doutorado consiste em um recorte do estudo de mapeamento mais amplo em desenvolvimento pelo NEP, Núcleo de Estudos e Pesquisas em Políticas Educacionais, do qual eu faço parte, que é o mapeamento das parcerias público-privadas em educação nos municípios do estado do Rio Grande do Sul,
desenvolvido pelo INEF e UFPEL, em conjunto com o grupo de pesquisa da URGS e FURG. Bom, a nova gestão pública, ela revelou-se em graus de intensidade muito variados, né, em diferentes países, com um novo referencial reformista e com uma nova formação cultural e uma nova linguagem, né, nas reformas do Estado e nas suas organizações. E, principalmente, essa nova gestão pública, ela vem com a questão da comercialização, privatização e desregulação dos entes públicos pelo privado. Como eu já falei também, com essa lógica mercantilista, com princípios gerencialistas, que contrariam totalmente a questão do público, por exemplo, de princípios de legalidade, moralidade, publicidade, de atendimento a todos, né, o que eles querem é que tudo seja feito com o maior resultado possível, no menor tempo, com menos custos, né. Ao longo das últimas 2 décadas, mudanças significativas na governança dos sistemas de ensino têm sido postas em prática, como instituições internacionais, governos, empresas, consultores filantrópicos, e promoveram acordos de parceria mais híbridos, envolvendo novas combinações de atores estatais e não estatais, envolvidos em um leque de atividades da educação. Diferente dos anos 90, onde essa questão da educação era entregue à iniciativa privada, agora não. O público continua, né, como o gerente, o administrador principal, porém, ele não vai desenvolver as atividades, ele vai apenas financiar essas atividades, ele vai pagar e contratar um ente privado, né, para que ele melhore as práticas, ou desenvolva de uma melhor forma, ou, como disse a Samantha, uma questão salvacionista, né, da educação. Bom, neste contexto, e sobre a égide da intervenção mínima do Estado, as parcerias público-privadas implicam o afastamento do Estado da oferta direta da educação, mantendo seu foco no financiamento aos provedores, através de vales ou subsídios, e atuando na esfera da regulação e avaliação dos serviços educacionais. Dessa forma, o privado acaba interferindo diretamente no cerne da educação pública, tanto no currículo quanto na gestão e organização escolar, através das parcerias existentes entre sistemas públicos e instituições do terceiro setor, onde a execução das políticas permanece sob a responsabilidade financeira do Estado. Esse é um grande questionamento. O Estado permanece como financiador, mas ele não é mais o gestor. Ele não pensa. As pessoas, né, recebem tudo pronto apenas para execução. Bom, capítulo 2, né, sobre democracia e neoliberalismo, um autor que eu gosto bastante, o Amartya Sen, ele é um indiano, e ele fala que é preciso ver a democracia como a criadora de um conjunto de oportunidades, que não serve como panaceia para todos os males, mas oferece uma oportunidade para alcançar o que é almejado, de modo que as liberdades políticas e as liberdades formais são vantagens permissivas, cuja eficácia depende do modo como são exercidas. Ressalta-se que na administração coletiva da escola, com a participação da comunidade nas tomadas de decisão e exclusividade do financiamento da escola pública pelo poder público, indicaria uma maior autonomia em relação à gestão da mesma. E diversas práticas da gestão democrática tornaram-se ideologicamente incompatíveis e foram afastadas em vários países, por força da adoção do princípio da empresarialização e privatização, como observou Stephen Ball, um instrumento de política, um meio de reforma e de modernização do setor público. Essa é a característica principal, que é a característica salvacionista, né? Mas atacando outros institutos importantes, né, de tomada de decisão, de participação, de democracia. Bom, com relação ao percurso metodológico, né, trata-se de uma abordagem qualitativa de pesquisa, utilizando o método crítico. A pesquisa qualitativa crítica procura compreender a si mesma como uma prática que trabalha com pessoas,
para conscientizar criticamente, em vez de meramente descrever a realidade social. Um projeto de pesquisa qualitativa crítica, tipicamente, será um projeto de conscientização, em conscientização. Funcionará com pessoas para transformar maneiras implícitas do conhecer em formas explícitas e passíveis de julgamento de conhecimento discursivo. Bom, o locus da referida pesquisa será constituído por um município de cada região, distribuído geograficamente pelos municípios do Rio Grande do Sul, que firmaram parcerias com setores privados no período compreendido entre 2017 e 2020, totalizando 10 municípios do estado do Rio Grande do Sul com características, população e cultura diferentes. Como já falei, né, ressaltas que a metodologia de coletas de dados acompanha a adotada pelo INEP da UFPEL. A coleta de informações sobre os dados gerais e educacionais dos municípios será como fonte do IBGE e o Centro Educacional INEP, possibilitando a padronização dos dados. Já o processo de coleta de informações sobre as parcerias público-privadas será realizado a partir de um questionário com a utilização da ferramenta Google Forms, considerando a caracterização das parcerias, buscando mensurar a abrangência, os impactos junto à educação básica, as formas de atuação e suas respectivas áreas. Também, como eu já falei lá no início, vai ser utilizado a etnografia de redes, né, como método analítico para contemplar a estrutura das comunidades políticas e alguns aspectos visíveis nas relações sociais estabelecidas. Essa metodologia permite realizar um mapeamento de forma e conteúdo das relações políticas em um campo particular. Uma variação que Bevere e Rhodes falam como análises etnográficas de governança em ação. Em expandir as perspectivas de análise com o apoio de novas fontes de dados, emanadas pela comunicação virtual e eletrônica, de forma a permitir o acesso mais amplo e mais rico das relações sociais em redes, do que possibilitam apenas os dados terrestres. 15 minutos. Já estou me encaminhando para o final. Opa, aqui. E por fim, né, como eu já falei, essa coleta já foi iniciada através do Google Forms, e num segundo momento seriam enviados alguns questionamentos ao secretário de Educação dos municípios, né, referentes aos mecanismos para potencializar o desenvolvimento da gestão democrática na escola, como espaço para o diálogo, participação e expressão dos anseios da comunidade escolar, que seriam eles, alguns questionamentos, como se dá a eleição de diretores, como se dá a construção do projeto pedagógico, e a existência e eleição, se existe ou não, do Conselho Escolar, Associação de Pais e Mestres e Grêmio Estudantil. Bom, aqui eu deixo as minhas referências, né, bibliográficas. E era isso. Muito obrigada. Obrigada, Michele, pela apresentação, pelo cumprimento do tempo. Pedi a Samantha que também abra a sua câmera. Então, agora nós temos um tempo para questionamentos, comentários, participantes. Aqui tem várias pessoas parabenizando vocês, tanto a Samantha quanto a Michele, pelas apresentações. Então, vou iniciar, então, fazendo um comentário, enquanto, né, também os participantes do projeto começam a fazer a redação dessas questões, seus comentários, né. Então, eu acho que vocês têm um tema, você apresenta trabalhos com temas que são muito bem articulados, né, as duas têm como pano de fundo as parcerias público-privadas na educação, né. A Samantha pega mais a questão da Undime, a Michele pega mais a questão da gestão democrática nas redes municipais, né, o foco dela. E o que a gente observa, né, gurias, é que a gente tem, assim, em escala mundial, um crescimento desse movimento da reforma empresarial na educação, né, isso não é uma exclusividade do Brasil, né, mas particularmente no Brasil, que a gente observa é que é uma proliferação cada vez maior dessas organizações de todo tipo, né, organizações privadas fazendo força para intervir na educação pública, né, e
nestes últimos meses em especial, a gente observa que esse crescimento ele é mais acirrado ainda, né? Então, isso é um comentário, né, mas eu gostaria de dizer assim que essas organizações, elas contam com o apoio muito grande significativo da grande imprensa, né? Então, hoje, quando a gente observa, assim, até porque a grande imprensa tem feito uma análise muito rigorosa com relação à questão do retorno, né, das aulas, e sempre as pessoas são chamadas a falar, são as pessoas representantes do Itaú Social, da Fundação Lema, Todos pela Educação, enfim, né, esses grupos são chamados a comentar, né. E aí o parâmetro que eles usam de qualidade não é o parâmetro que a gente sempre, né, defendeu, né, de questionamento das condições de existência, né, do questionamento da desigualdade, né, do que produz a desigualdade, mas na realidade é o parâmetro do mercado como a grande referência, né, para a qualidade da educação. Então, e aí acho que entra as questões que vocês trazem, né, do quanto esses processos de privatização, eles são bastante sutis, né, e eles vão adentrando as escolas. Acho que a Samanta trabalha com essa persuasão, né, esse convencimento, esse consentimento que vai se criando, né, e as organizações, hoje elas penetram das mais variadas formas, né, com esse intuito que tu traz aí, né, salvacionista, para as escolas, né, públicas, e acabam adentrando e criando, né, rotinas e, de alguma maneira, naturalizando, né, a presença desses órgãos lá dentro, né. Então, vocês possam comentar um pouco mais essa questão do quanto essa privatização, né, que não é privatização direta, né, mas é uma privatização que ela vai sutilmente entrando ali, né, diretamente entrando dentro das escolas, e quanto ela afeta a qualidade da educação pública, né, e principalmente o caráter da educação pública, dentro daquilo que a gente sempre, né, defendeu. Então, vou aproveitar, então, agora, já que as pessoas já se manifestaram ali para ler algumas questões, podem ir lendo juntos, se vocês conseguem ler no bate-papo, né, gurias? Vocês podem acompanhar. Então, a Jônia, depois eu vou subir. A Jônia escreveu, diante desse... Ups, subiu aqui. Eu peço desculpas, porque eu também tenho dificuldades para coordenar isso tudo ao mesmo tempo aqui, né? A Jônia colocou, diante deste cenário de intervenção do privado na educação pública, qual o papel dos docentes no processo educacional? Tá? Acho que vocês podem registrar aí. Aí tem vários parabéns aqui para vocês. Aí tem um comentário da Natália perguntando, né, como o município de Pelotas, a gestão está articulada com essas ações, vocês têm esses elementos, claro, né, os trabalhos de vocês estão em andamento ainda, né, estão em fase de projeto, mas a partir do acúmulo que vocês já têm, né, vocês puderem trazer de elementos para a gente refletir. Bem, por enquanto temos isso. Então, vocês querem já ir respondendo e depois a gente vai, né, retomando as questões que forem surgindo, pode ser? Comentar um pouco ali sobre a pergunta da Jônia, né, diante desse cenário de intervenção do privado, qual o papel dos docentes no processo educacional? Acho que os docentes são essenciais, até porque eles são a resistência, né, se não houver, porque de tantas discussões, né, a Samanta foi minha colega, a professora Valdelaine também acompanhou algumas discussões na disciplina da minha orientadora, professora Fátima Costa, professora Vera Peroni também, onde nós verificamos que para uma implantação efetiva é preciso uma adesão docente, senão nada acontece, para que seja modificada realmente uma prática, né? Então, se os docentes de forma organizada apresentarem uma resistência, se contraporem a isso, penso que há uma luz no fim do túnel, onde essa lógica mercantil talvez perca força. Não que ela não venha a ser implementada, uma vez que as parcerias são efetivadas e as coisas vêm prontas, né? Mas se houver um movimento de resistência, talvez haja questionamento, haja um pouco mais de diálogo e as coisas não sejam tão simples assim. É o que eu penso, né? Complementando o que a Michele disse também, né? A gente sabe que às vezes, como ela mesma disse, essas coisas, esses materiais, isso vem de uma forma muito sedutora, né? Porque a gente sabe que a vida docente não é fácil, né? O trabalho docente não é fácil. Então, às vezes vem como uma forma de facilitar
isso para os professores, né, de facilitar o trabalho deles no dia a dia ali, então acaba se tornando muito sedutor. E, de fato, a gente até comenta isso nas orientações com a Val, né, são materiais muito sedutores, são materiais que vêm com uma mídia muito, assim, bem feita, muito bem elaborada, né, então o fato de a gente poder também levar esses nossos estudos, tentar aproximar isso da escola e dos professores, eu acho que é muito importante também para que eles tenham essa outra visão, né? Porque o que chega para eles é aquilo. Então, eu acho que é importante que cada vez mais a gente consiga levar essa outra visão e que esses professores consigam buscar essa outra formação, né? Por exemplo, através da formação continuada na pós-graduação ou dentro da formação inicial também, né? Não sei se... Qual é a outra ali? Eu vou responder ali da... Deixa eu ver... Natália? Me perdi ali. A da Natália, Samantha, que é isso. Natália, então, através do site ali da Undime e do Conviva, né, a gente consegue ver quais são os municípios que estão que estão inadimplentes, né, e quais os municípios que estão associados ali com a Undime. A Prefeitura de Pelotas, né, até o ano de 2018, 2019 estava associada, né? Esse ano eles não renovaram a associação, até então eles estão como um município inadimplente ali com a Undime. Então, até por isso que eu não me detive muito aqui com o município de Pelotas, né? Porque esse ano eles estão inadimplente. Aliás, desde o ano de 2020, desde o ano passado eles estão inadimplente com a Undime. Então, aqui dentro do... Mas... Claro, né, não são informações oficiais, então, mas eu fiquei sabendo que tem, assim, essa relação da Undime dentro das reuniões do Conselho de Educação, enfim, mas não tenho nada concreto, assim, sobre isso, para poder afirmar como é que está se dando essa relação aqui. Outra parceria que a Prefeitura de Pelotas tinha com a Comunitas. Também. Né? A Comunitas, ela vem atuando no sentido daquele projeto que até teve uma certa visibilidade do Pacto pela Paz, que eles tinham um pouco de atuação mais na área de segurança pública, né? A atuação, ela é principalmente, mas eles têm uma atuação nas escolas, de uma cultura, daquela forma velada e sedutora, né? De uma cultura de paz, da não violência, né? De combate à criminalidade, enfim, né? Era basicamente isso que Pelotas, por hora, tem. Inclusive da questão do empreendedorismo, né? Que também está dentro também do da questão do empreendedorismo. E que está sendo... Isso, e que está relacionado à educação de Pelotas, né? E está ali dentro do pacto. Se a gente for olhar o Pacto pela Paz ali, a relação que ele tem com a educação é uma relação bem interessante, assim, de se analisar. Gurias, vamos ver aqui. Uhum. O Álvaro tem uma pergunta do Álvaro aqui. Nas pesquisas de vocês, foi possível acessar dados dessas parcerias com a Educação Municipal de Pelotas, para além da Comunitas, que é bem camuflada? Dessas parcerias, no caso, das instituições que a gente está estudando? Seria? Penso que sim, porque ele fez uma pergunta mais... nos estudos que vocês realizaram, o que vocês identificaram de parceria em Pelotas para ali? Acho que trouxe a questão do Sebrae agora, né? Que outras parcerias vocês conseguem visualizar nas pesquisas, não necessariamente apenas na pesquisa que vocês nossa fazem pesquisa hoje, né? Mas nos levantamentos que vocês realizam, nos estudos, né? Essa pesquisa, essa parceria que a Val citou, da parceria do Sebrae também com relação ao empreendedorismo, é uma coisa que a gente até está estudando, né, e que a gente pode perceber também. Assim, a minha pesquisa está na fase de coleta de dados, né, agora a gente está verificando quais são as parcerias que eles vão declarar que existem, né, a gente depende do retorno dos questionários enviados, e depois do atendimento dos secretários de educação, né, da conversa com eles, para ver o que eles vão declarar como existente de parceria no município.
Ó, a Débora levantou ali a questão estamos estudando isso no grupo de pesquisa, participação de banco, SEBRAE, na Educação Municipal de Pelotas. A Samanta pode trazer esses elementos, né? A Fátima levantou ali que não. O que a gente tem encontrado aqui em Pelotas, não, acho que eu tinha para a Samanta responder, que hoje é o teu... Não, a gente tem um grupo, né, que está estudando o Pacto pela Paz ali, a questão do empreendedorismo no currículo, né, das escolas de Pelotas, e a gente está encontrando e analisando esses materiais que estão vindo através dessas parcerias, né, com os bancos, para dentro das escolas, a fim de trabalhar essa questão do empreendedorismo, né, lá desde o ensino fundamental, com as crianças, inclusive. Enfim, são cadernos que a gente ainda está avaliando, né, Val? Que a gente ainda está analisando, mas a gente já pôde ver que tem um material que está chegando até as escolas, né, e que está sendo inserido dentro do currículo, de certa forma, aqui. Pergunta para mim. Uma pergunta da Viviane. Michele, qual taxa de aceitação das entrevistas dos secretários você entenderá como válida para a pesquisa? Assim, são 2 momentos de pesquisa. A gente está primeiro na coleta de algumas informações do grupo, né, da pesquisa do grupo, que é do mapeamento, e tem uma parte que eu vou analisar, né, um retorno, né, alguns questionamentos que eu vou analisar na minha pesquisa. O segundo momento, em a gente verificando quais, de todo o estado do Rio Grande do Sul, dentre essas respostas, quais os municípios que têm parcerias público-privadas, nós, né, eu e minha orientadora, vamos selecionar 10 municípios de diferentes locais para buscar essa entrevista com os secretários de educação dos municípios. Não sabemos, né, com essa questão da pandemia, eu pretendia entrevistá-los, né, ao vivo, agora terá que ser online. Então, não sabemos ainda quantos vão vir e se vão responder ou se vão disponibilizar essa entrevista. Então, eu não sei se isso vai ser utilizado exatamente na pesquisa ou não. Vai depender de quanto eu conseguir de dados, né? Não sei quanto ainda pode ser, qual taxa de aceitação, depende, porque eu vou analisar 10. Aí não sei se 2, não sei, mais a metade, aí não sei precisar esse número, tem que verificar o que vai ser válido como método de pesquisa, né? Porque dependendo, se for uma taxa muito baixa, não será possível utilizar. Até porque, quando tu tem uma não aceitação, também é um dado de pesquisa, né? Tantos por cento não aceitaram responder. É um dado também. Por quê, né? Por que será, né? Aí a gente pode analisar, cotejando os outros elementos que existem, né? E a partir dali fazer uma análise na rede também. Sim. Eu acho que Álvaro quer falar? Claro, Álvaro, com vontade. Abre o microfone. Não, boa noite, boa tarde, não sei, a todos. Primeiro, cumprimentar as gurias pela apresentação, né? Essa temática é uma temática bastante forte na linha, né? Na nossa linha, tem várias pesquisas em torno dessas questões, né? Os nossos seminários sempre têm tratado disso, então. Mas uma das coisas que o meu grupo, por exemplo, tem enfrentado é a dificuldade de acesso a algumas informações, né? Depende de onde vem a pesquisa, depende da temática, ou seja, hoje boa parte das pesquisas que são feitas em lugares que essas parcerias público-privadas querem divulgar como ótimos exemplos, são feitas por eles, né?
e muitas vezes são administrações que têm uma certa estranhamento, vamos dizer, com as universidades públicas e com pesquisa que vem da universidade pública, ou se é uma pesquisa para eles pensam para criticar o modelo, né? Então não são. Nós estamos com um formulário deste que fizemos junto às coordenadorias de educação no Estado e que tivemos um retorno baixo, eu diria, tá? Pequeno ainda, que são mais de 30, e tivemos um retorno de 11. Já fizemos uma insistência ligando para cada uma delas e tentando o retorno, ficaram de dar o retorno, mas não deram. E eles uma pesquisa sobre a pandemia as questões bastante simples e nada que comprometa, entre aspas, né, a política oficial, então, mas mesmo assim estamos tendo poucas. Eu só queria falar desse aspecto para vocês, para dizer, no caso da Michelle, talvez mais, é que o Gestrado, por exemplo, nas pesquisas que ele tem feito nacionalmente, e uma que teve recente agora com formulário para professores, né, e uma que nós estamos fazendo aqui só em Pelotas, na rede municipal, também com formulário aplicado para os professores, como não se tem muito como fazer um controle estatístico da amostra, a gente tem adotado, no caso do Gestrado, teve uma resposta de 15 mil professores, né? Não, é bom ou não é bom? Depende, nós temos quantos milhões de professores no Brasil, então, em Pelotas nós estamos tendo um retorno aí de 300, talvez um pouco mais, para um número de 3 mil professores, não sei bem. Não. Então, assim, o critério é que é uma amostra não probabilística, entende? Que não precisa ter um cálculo de amostragem rígido. O que não vai poder se fazer é dizer qual é a margem de erro. Nós só podemos dizer que o número de respondentes, os professores respondentes, responderam isso. E eles são tanto por cento da categoria. Tem tantas escolas que responderam, bom, tudo bem. É um dado, mas é um dado muito mais qualitativo do que amostral, né? Mas é possível de ser usado. É possível de ser usado como um dado não probabilístico. Só para contribuir um pouco, tá? Olha aqui, o César Melo, se estiver aí, eu mandei uma mensagem no bate-papo privado, se tu puder me responder, te agradeço. Obrigado, gurias. Obrigada, professor. Obrigada, Álvaro. Então, tem mais uma questão aqui, um comentário da Débora, acho que nós podemos ler na sequência, depois vocês já respondem junto, pode ser? Então, a Débora escreveu: recentemente acabou a audiência pública, há 10 minutos, entre a ESMED, Câmara de Vereadores e um grupo de professores de Pelotas, acerca do ensino remoto que estamos vivendo. Um belo exemplo da gestão democrática, ou não é? Para análise. Em especial, a tentativa de parceria do Estado com o Luciano Huck e plataformas privadas, nesta audiência que foi feita com muita pressão por parte de nossos professores da rede. Só um comentário. Gostaria de comentar? Então, acho que antes de vocês, quando vocês o que eu ia comentar, né, anteriormente, é a importância dos trabalhos de vocês, porque os trabalhos de vocês representam, na realidade, a resistência a isso tudo, né? Na medida que vocês desmascaram essas relações, vocês mostram que grupos estão se articulando para intervir na educação pública neste país, que atende aí 43 milhões de pessoas. Vocês estão dizendo quem quer dar a condução para o sistema educacional do Brasil. E a nossa resistência, né, com relação a essas coisas todas, ela conta com o nosso esforço nas universidades, né, nos programas de pós-graduação, nos grupos de pesquisa, nas nossas entidades sindicais, estudantis, grupos de pesquisa, organizações de pesquisa, né? Então, nós contamos com isso, porque nós não temos o suporte financeiro
que esses grupos têm, né? Porque eles estão respaldados por um suporte financeiro muito pesado, que nós, infelizmente, né, não contamos. Então, a nossa resistência se constrói justamente a partir disso que vocês hoje fazem aqui, né? Então, a nossa força, ela é uma força fragilizada nesse sentido, que nós não contamos com o aporte, né, nem muito menos com o apoio da grande imprensa, né? Porque o nosso espaço para colocar os nossos estudos, a nossa forma de enxergar, né, esse modelo que tem sido priorizado, né, no sistema educacional brasileiro, nós não temos esse espaço para apresentar, né, então é um lugar muito importante de resistência a isso tudo. Então acho que os trabalhos de vocês, né, eles são de uma relevância enorme, eles precisam ser muito socializados, muito discutidos. Muita gente não sabe o que é um DIME, né, como ela ou tem uma imagem romantizada para um DIME, como se um DIME fosse, né, uma organização muito importante para solucionar os problemas educacionais do Brasil. Né, ontem eu vi uma entrevista com a Cláudia Costini, que é a pessoa da Fundação Getúlio Vargas, né, coordenadora do CEIP, que é um think tank especializado em política educacional, né, se auto-intitula como principal do país. A FGV é a mesma coisa, né, é uma organização que todos olham para ela como se ela fosse, né, uma organização muito importante, muito relevante, muito preocupada, muito voltada, né, para os problemas da educação pública brasileira. Quando, na realidade, são organizações muito bem articuladas com o setor privado, que, na realidade, representam esses interesses, hoje, na educação, né, para influenciar a educação brasileira e levar o seu modelo educacional, né, para o interior das escolas brasileiras, né. Então, acho que é importante, assim, ressaltar a relevância dos trabalhos de vocês nesse sentido, né. A professora Fátima quer falar, ali ela colocou no grupo. Tá. Então, vamos responder aqui, já passo para a Fátima, então. Deixa eu ver aqui só um pouquinho. Então, aqui. Aqui. Tá, a Débora, tá, a Fátima, já te passo, Fátima. A Mara comentou, Débora, que vergonha dos nossos governadores, né? Tá, uma conversa aqui. A Kátia falou ali do Khan Academy, né? Isso, a Kátia, a política pública privada, forte do município de Pelotas é o projeto Khan, né? Academy, ela comenta que pensa, a Kátia Biolin também comentou que pensa que terão muitas outras. Bom, Fátima, pediria que abrisse o microfone também, tá? Para fazer tua intervenção. Boa noite, pessoal. Não, era só em relação, eu queria agradecer ao Álvaro pela contribuição e só para dizer que nós temos nosso grupo de pesquisa, uma professora do grupo da Vera, que tem um contato com a FAMURS, com a coordenadora de educação da FAMURS, que está propiciando também uma possibilidade de enviar os questionários pela FAMURS. Talvez por aí a gente consiga também maior receptividade. É uma esperança que a gente tem, porque pela via da coordenação de educação da FAMURS, talvez a gente consiga maior retorno, porque sabemos que existe uma resistência por parte dos municípios em relação às pesquisas das universidades, porque eles têm também a perspectiva de que as universidades fazem algum tipo de controle ou uma crítica, enfim, ao trabalho que eles realizam, né? Na verdade, o que a gente quer fazer é um levantamento para subsidiar até mesmo os próprios gestores, né? O nosso mapeamento não visa fazer crítica ao trabalho que realizam, é sobretudo fazer um mapeamento, é criar um banco de dados, né? A nossa intenção não é levantar críticas, é fazer um mapeamento. Então, tendo a questão de uma participação da FAMURS, seria um auxílio. Agora, a gente também não sabe até que ponto, né, vamos ter esse retorno, sabemos dessas limitações, mas se a gente puder contar com esse apoio da FAMURS, ela se colocou à disposição, a gente vai ver o retorno que vamos ter nesse primeiro envio. Se não tivermos um retorno que a gente entender adequado, a gente vai fazer uso dessa mediação. Vamos ver o que vamos ter agora. Obrigada, pessoal, era só sobre isso. Eu queria reforçar também
essa importância do trabalho das gurias, de trazer à tona essa discussão, que não é tão explícita assim, quer dizer, é importante que a gente cada vez mais torne, né, visível essas relações, essas parcerias, né, que estão cada vez mais contaminando, vamos dizer assim, as redes públicas de educação do país. Obrigada, Val, obrigada, gurias. Obrigada, Fátima. A Viviane fez um comentário, ou uma pergunta, né, professora Fátima, muitas vezes consultorias que são pagas poderiam ser prestadas pelas próprias universidades da região, né, não. Temos mais alguns comentários sendo esperados. A Fátima, sim, sem dúvida, né. Se gostaria de, enquanto vejo que múltiplos usuários estão digitando ali, então acho que enquanto as pessoas escrevem, acho que vocês poderiam fazer nos comentários, se assim desejarem, né, sobre as falas agora, e depois nós fazemos uma última leitura dos comentários e já passamos para o fechamento. O que vocês acham? Pode ser, gurias? Pode ser. Bom, vou comentar então ali sobre essa função das pesquisas, né, dentro das secretarias. Realmente tem uma resistência muito grande, né? Inicialmente a minha pesquisa, ela ia ser realizada dentro das escolas, né? Eu tinha uma outra proposta que acabou sendo modificada, enfim, por conta de tempo, né? Enfim, acabou sendo modificada, e para eu conseguir, né, uma entrevista com a secretária foi, assim, foi uma burocracia mesmo, né? Então, a gente tem que apresentar o projeto de uma forma bem detalhada, para que eles vejam qual é o teu projeto, para ver se eles vão aprovar ou não, né, a tua entrevista ou a tua participação, a tua pesquisa dentro das escolas. Então, é uma coisa bem burocrática mesmo, assim, bem difícil de conseguir. Posso falar ali para a Débora, o comentário dela, Samantha? Pode, eu estou lendo aqui agora. Não, realmente, essa questão da gestão democrática é o foco da minha análise. É a questão de que fóruns existem e os fóruns existindo, como eles são utilizados. Por exemplo, essa questão, existe o Conselho Municipal de Educação, quem são os representantes, qual é a periodicidade que eles se reúnem, como as decisões são tomadas, né? A utilização de recursos também, como é que ela é utilizada, há um fórum para isso, com certeza, como eu falei antes, se os docentes não resistirem e não pressionarem, aí cada vez mais esse empresariamento vai se tornar uma prática lugar comum, né? Acho que a nossa discussão é todo um processo de resistência e de mostrar o quanto isso venha prejudicar uma educação pública que a gente tem, que é gratuita e que é de qualidade, sem qualquer discurso panfletário, no sentido de que existe uma qualidade de toda uma formação que é gratuita, existem pessoas que estudam isso, os próprios docentes, né, como a Samantha falou, no espaço de formação continuada, podem e devem fazer esse processo de melhoria, né, mas como disse a Samantha, é bastante difícil também, né, não é, os materiais são sedutores, são práticos, né, as pessoas têm uma carga horária enorme, o espaço para formação é cada vez mais comprometido, né, então é bastante difícil, mas a gente levanta para que as coisas não parem, né, as coisas continuem. Era isso, da minha parte. Agradeço a oportunidade da linha 3, a professora Valdelaine, né, muito obrigada.
essa questão da gestão democrática, né, da SMED, até com relação à implementação da base, ano passado, em conversa com alguns professores, assim, de forma informal, né, professores que eu tenho contato, eu até me surpreendi muito, assim, com os comentários, né, porque aqueles professores que estavam fazendo essa resistência à implementação da base, essa implementação que vinha de cima para baixo, né, através ali dos dias D, onde eles tinham que preencher, enfim, questionários e enviar no mesmo dia, sem poder ler esse material antes, para poder refletir, né, sobre o material que estava chegando. Então, aquilo chegava de supetão e os professores tinham que responder, e as escolas que estavam fazendo resistência a isso estavam sendo, não punidas, assim, mas estavam recebendo advertência, né, por estarem resistindo justamente a esse processo. Então, só para a gente ter uma noção de como é difícil também, né, dos professores fazerem essa resistência, das escolas fazerem essa resistência, porque quando a secretaria não está junto com as escolas e não está junto com os professores, né, por isso que é tão importante a gente estudar o que está chegando nessas secretarias e por que eles vêm trabalhando dessa forma, né. Bom, bom, aí ali é uma questão, a questão das parcerias do governo do estado, né, que aí já é outro foco, né, de investigação, mas tá tudo interligado, né? Construídas, né, mas não vou passar a pergunta para vocês, porque acho que não é o foco, assim, da investigação de vocês, né, mas é só para, acho que para a gente encaminhar para o encerramento, mas parece que a questão da gestão democrática, ela é uma das questões, embora não apareça claramente nesses documentos das organizações, mas ela talvez seja o principal alvo, né, de ataque, porque é preciso impedir a construção de qualquer processo democrático no interior das instituições educacionais, né. Quanto menos as pessoas se organizarem, quanto menos elas se articularem, quanto menos elas construírem coletivamente, né, melhor para adentrar esses projetos, né, essas plataformas padronizadas, esses modelos replicados. Então, mais fácil é fazer isso, né, porque a gente tem menos organização, a gente tem uma menor participação, a gente tem trabalhadores em educação extremamente sobrecarregados, né, assoberbados de trabalho, com inúmeras dificuldades. Então, vão se criando, na realidade, vários, né, uma predisposição para que esses modelos empresariais, eles adentrem cada vez com mais facilidade em das instituições educacionais. E parece que o trabalho de vocês, que não foi pensado neste momento, mas ele ganha mais importância neste momento de pandemia, porque justamente neste momento a gente está vendo, né, que essa sobrecarga enorme de trabalho, né, que estão sendo submetidos trabalhadores em educação, não somente professores, mas principalmente professores, sim, né, isso também cria as condições para que, pós-pandemia, ou no avanço desse momento que a gente vive hoje, isso se acirre, e a gente não sabe muito bem quais serão as consequências disso, né, para a educação neste país já tão fragilizado, né. Então, acho que é importante que a gente também tenha esse horizonte aí de reflexão. Bom, parece que as questões, né, já foram trazidas aqui, né, gurias. Não sei se vocês gostariam de fazer mais algum comentário, mais alguma fala, né? Acho que ele ali, o César e a Viviane, que postaram, né? O César escreveu: os próprios conselhos municipais são fechados, onde a democracia é problemática, né? A cidade da base estão muito distantes, inclusive o Conselho Municipal de Educação, né? A gente sabe que esses conselhos, muitas vezes, eles são ocupados por pessoas que são indicadas, né, pelo prefeito, né, pelo secretário de Educação. Então, a gente não tem, de fato, uma representação ali da sociedade. Representatividade. Né? Uma representatividade, exato, né. A Viviane traz ali, através do Instituto Criar, né, ele oferece, entre aspas, né, a plataforma Resolve Sim, que tem como foco alunos do último ano do ensino médio, sua preparação para o Enem. Enfim, né, a gente tem, vem trazer o exemplo do Criar, mas são inúmeras organizações, né, agora, nas últimas semanas, a gente já viu os embaixadores da educação agora, né, que são cantores, artistas, que se unem como embaixadores da educação, também já começam, né, a exercer influência. Então, a gente tem inúmeras. Então, é muito importante que a gente faça um mapeamento,
seja muito atento a quem tem tido voz, né, nos grandes meios de comunicação para falar sobre a educação neste país, que essa é talvez a grande questão assim, que você também traz para a gente pensar, né? Uhum. Então, eu queria agradecer, né, vocês, a linha por oportunizar isso para a gente poder conversar e divulgar os nossos projetos, né, eu achei muito interessante, acho que o meu projeto e da Michelle conversam bastante, assim, entre si, ficou uma coisa bem articulada hoje, e queria convidar, sexta-feira eu vou qualificar esse meu projeto, eu vou enviar um convite depois ali no grupo dos discentes com um link para minha qualificação, então quem quiser e quem puder assistir a qualificação vai ser dia 7 às 14 horas. Vou deixar aqui então o convite a todos. Já foi como a professora Fátima disse, né, ela vai fazer parte da minha banca, já foi uma prévia, foi um treinamento para a qualificação. Tá ótimo. Tem um contato ali, a Patrícia Ferreira disponibilizando um contato, viu, Samanta, ali, para a pessoa que ela conhece, que pode ajudar na articulação. Que ótimo. Tá? Então, agradecer, né, a Samanta, a Michelle, né, pelas reflexões, agradecer ao grupo de pessoas que participou aqui conosco hoje, né, esse momento tem sido, a gente tem trabalhado com momentos muito positivos para a nossa formação, né, para todos nós, e convidar, né, para a próxima segunda-feira estarmos novamente aqui às 5h30 da tarde para discutir mais alguns projetos, né, dos nossos mestrandos e doutorandos da linha 3, né, do programa de pós-graduação em educação. Então, uma boa noite, né, um bom início de semana para nós aí, e agradecer, Gurias, Michelle, Samanta, um bom, né, prosseguimento de trabalho para vocês aí, né, que estão achando a fase de qualificação, a Michelle tem um estágio bem adiantado da pesquisa, então, né, um bom trabalho para vocês, e que, né, possamos ter outros momentos como este para a gente discutir a finalização do relatório de pesquisa, tá bom? Um grande abraço, uma boa noite. Obrigada, tchau, boa noite. Boa noite.